Na virada do século XVII, a Rainha Elizabeth I não era o que o mundo imaginava que ela fosse. Os retratos que forravam os salões do palácio, serenos, radiantes, sem idade, eram mentiras laqueadas em ouro. Lá fora, ela era Gloriana, a Rainha Virgem. Um ícone de eterna juventude. Mas dentro das paredes do palácio de Richmond, nos anos finais de seu reinado, algo apodrecia por trás do trono. Ela não permitia mais ser vista pela manhã. Servos eram dispensados antes do nascer do sol, e ninguém podia entrar em sua câmara até que ela desse permissão. Atrás de portas fechadas, Elizabeth se sentava em silêncio diante de um espelho manchado, um dos poucos que ela não havia banido, e começava o ritual. Primeiro vinha a cerusa, branco veneziano, uma pasta feita de chumbo e vinagre. Ela a espalhava por seu rosto em silêncio, camada após camada, até que sua pele ficasse da cor de osso. Depois o rouge de vermelhão para suas bochechas, cochonilha esmagada para seus lábios e cinza de carvão para aprofundar suas sobrancelhas. Quando ela se levantava, o rosto no espelho não se parecia mais com uma mulher de 69 anos. Parecia algo totalmente diferente. Uma máscara. Um monumento. Um cadáver. Mas o disfarce era imperfeito. A tinta não podia esconder o tremor em suas mãos, nem a maneira como sua pele rachava sob o pó. Nem podia esconder o cheiro. Os médicos da corte sussurravam sobre isso primeiro. Um cheiro estranho e azedo no ar sempre que a rainha passava. Alguns culpavam a doença que havia assolado o palácio no ano anterior. Outros pensavam que era incenso. Mas então veio o calor do verão. E com ele, a verdade. Quando Elizabeth entrava na grande câmara, os cortesãos se curvavam mais do que nunca, mas não por reverência. Por medo. O ar atrás dela tremeluzia com o perfume da podridão. O cheiro de velhas feridas, de carne estragada. Um embaixador, chegando dos Países Baixos, supostamente desmaiou quando ela sorriu. Porque a máscara terminava em sua boca. E o que havia além dela era horror. Seus dentes, outrora elogiados em poemas como pérolas que envergonhavam a lua, eram agora pouco mais que tocos enegrecidos. Alguns estavam completamente quebrados, reduzidos a raízes e lascas. Outros haviam apodrecido e permaneciam alojados em gengivas inflamadas e purulentas. Seu hálito, dizia-se, era como uma cripta perturbada. E, no entanto, ela sorriu. Não frequentemente. Não amplamente. Mas quando fazia, quando ela permitia que a máscara se movesse e seus lábios se retirassem, o salão ficava em silêncio. A risada parava. Olhos se abaixavam. E às vezes, mal dava para perceber, alguém engasgava. Ainda assim, ninguém ousava falar. Não em voz alta. Sugerir que a rainha estava envelhecendo era convidar ao exílio. Chamar sua beleza de falsa era traição. E assim a mentira se tornava mais pesada a cada estação que passava. Mais tinta. Mais perfume. Mais seda e renda e pérolas para distrair da decadência por baixo. Atrás dela, a nobreza a imitava. As damas da corte se pintavam à imagem da rainha. Pálidas a ponto de parecerem mortas. Saias largas para esconder o definhar dos quadris. Luvas para cobrir as mãos trêmulas. Rouge desenhado mais alto a cada ano que passava, como se pudessem afastar a sepultura com um rubor. Mas Elizabeth foi a primeira. E por mais que a imitassem, nenhuma delas conseguia igualar sua ilusão. Porque só ela acreditava nela. E só ela arcava com o seu custo. Uma serva, uma lavadeira dispensada em 1602, mais tarde testemunhou, sob a ameaça da tortura, que os travesseiros da rainha frequentemente estavam manchados com pus amarelo. Que seus lençóis cheiravam a ferro e bilis. Que, uma vez, ela encontrou um dente no chão. Não ao lado da cama. Sobre ela. Ao lado do travesseiro. Quando ela relatou isso a um camareiro, o homem a encarou e disse: "Você não viu nada. Você nunca vê." E assim eles não viram. Por mais 5 anos, ninguém viu. Ninguém ouviu o engasgo suave por trás da cortina.
Ninguém notou como ela comia cada vez menos. Como sua voz ficava rouca. Como suas palavras se arrastavam ao anoitecer. Como a rainha da Inglaterra estava sendo lentamente esvaziada, até que apenas a tinta permaneceu. O trono ainda era dela. Mas a mulher nele estava se desvanecendo. E nenhuma quantidade de pó branco podia cobrir o cheiro da sepultura. Começou, dizem, com um molar rachado. No inverno de 1595, Elizabeth sofreu uma febre. Os registros a nomeiam apenas como uma febre sazonal, mas um assistente mais tarde escreveu, enigmaticamente, Sua Majestade chorou não de sua testa, mas de sua mandíbula. Um inchaço sob a bochecha. Um calor nas gengivas. Um dente que não caía, mas que não parava de doer. A rainha recusou a extração. Ela havia suportado flechas, traição, conspirações e peste. Um dente não a humilharia. Ela ordenou óleo de cravo. Erva doce esmagada. Pérolas moídas misturadas com vinagre. Mas a dor persistiu. Seu apetite diminuiu. Ela começou a mastigar apenas com o lado esquerdo da boca. Depois, em breve, nem isso. Quando ela finalmente permitiu que um médico a examinasse, a porta da câmara permaneceu trancada por 3 horas. O homem emergiu pálido, com as mãos tremendo, e não falaria sobre o que havia visto. Ele morreu naquele mesmo ano. Outros tomaram seu lugar, um cirurgião de Bristol, um boticário flamengo, até mesmo um monge jesuíta se passando por curandeiro, mas nenhum pôde ajudar. Nenhum ousou arrancar um dente da rainha da Inglaterra. Especialmente não depois da noite em que ela gritou. Ecoou pelo palácio como um grito de Banshee, uma única nota aguda que abalou até os guardas do lado de fora. Quando eles invadiram sua câmara, ela estava no chão, com as mãos ensanguentadas, segurando algo na palma da mão. Um dente. Com raiz e tudo. Ele havia quebrado no meio de uma refeição. Não de carne. De pão. Ninguém falou daquela noite. Mas a partir de então, Elizabeth nunca mais comeu em público. E seu sorriso, outrora o selo do triunfo da Inglaterra, tornou-se algo temível. Ele ficou menor. Mais apertado. Como uma ferida forçada a se abrir. Embaixadores notaram primeiro. Quando ela cumprimentou o enviado francês em 1597, ele se curvou, mas não se levantou. Testemunhas disseram que seus joelhos dobraram quando ela levantou o queixo e separou os lábios. Ele mais tarde alegou tontura por causa da viagem marítima. Mas a verdade era mais simples. Ele havia sentido o cheiro da morte. Mesmo seus cortesãos mais próximos não foram poupados. Lady Anne Somerset, sua dama de companhia, escreveu uma entrada codificada em seu diário privado. A rainha sorriu para mim hoje. Temo que não possa comer por uma semana. Outro registro, uma carta queimada, mas parcialmente copiada, menciona um vestido estragado por vômito, depois que um jovem pajem se virou rápido demais e ficou cara a cara com o sorriso dela. O que havia por trás de seus lábios não era mais uma boca. Era uma ruína. Dentes enegrecidos grudavam em gengivas infectadas como estacas de cerca podres. Alguns pendiam em ângulos estranhos, soltos mas teimosos, balançando levemente quando ela falava. As fendas entre eles escorriam pus. A saliva misturava-se com sangue. Seu hálito, doce apenas em metáfora, agora coalhava o ar. Ela sabia. Ela não era cega. Nem totalmente louca. Ela já havia sido chamada de a monarca mais inteligente da Europa. Ela se lembrava de cada discurso, de cada insulto, de cada juramento. E ela se lembrava da beleza. Então ela a controlou. Ela desenvolveu uma nova postura, queixo baixo, cabeça virada, sorriso contido atrás de dedos ou leques. Ela praticou falar por entre os dentes, mantendo a boca o mais fechada possível. Alguns afirmavam que ela até costurava pequenas pérolas no forro de seus lábios, não para adornar, mas para manter seus músculos firmes e sua boca sem tremer. Mas houve deslizes. Momentos. Uma vez, durante uma sessão tempestuosa com seu conselho privado, uma risada súbita escapou dela, genuína, alta, ampla.
O silêncio que se seguiu foi denso e frio. Um lorde deixou cair seu tinteiro. Outro agarrou seu rosário. Ela nunca mais riu. Por trás da máscara de poder e graça, sua corte se tornou um teatro de medo. Não de traição ou castigo, mas de testemunho. De ver o que não deveria ser visto. De ficar perto demais quando ela se virava. Até os poetas ficaram em silêncio. Onde antes cantavam sua beleza, agora seus versos se tornaram abstratos. Elogiavam sua mente, sua coragem, sua essência. Eles a comparavam não a rosas, mas a mármore. Ao fogo. À própria Inglaterra. Por que nenhuma flor poderia florescer naquele hálito? Um cirurgião, escrevendo anonimamente em um livro de registros recuperado séculos depois, descreveu isso como necrose da boca. Outra palavra era sussurrada nas cortes estrangeiras. Gangrena. Mas na Inglaterra, era heresia falar. Então eles sorriam de volta para ela, com os lábios cerrados, olhos baixos, mãos cruzadas, e fingiam não ver. Fingiam não ouvir o clique úmido de seus dentes por trás de cada palavra. Fingiam não sentir o cheiro do fim de um império, apodrecendo docemente por trás de lábios vermelhos. A beleza, para uma rainha Tudor, não era superficial. Era aplicada. Em camadas. Reconstruída todas as manhãs com minerais, óleos, ceras, insetos esmagados e fé. Fé de que o que se pintava na superfície não rastejaria para dentro. Fé, erroneamente colocada. Espalhados pela penteadeira de Elizabeth estavam relicários de morte lenta, potes de Veneza, frascos de Delftware, colheres de chifre, espátulas de madreperola, pomandês cheios de almíscar para combater o fedor. O mais cobiçado de todos, a cerusa veneziana, um branco sedoso feito corroendo folhas de chumbo em vapores de vinagre até que elas florescessem em flocos tóxicos. Moída, peneirada, misturada com água de rosas e clara de ovo, ela era aplicada suavemente como porcelana. Cobria cicatrizes de varíola. Apagava veias. Refletia a luz de velas como osso polido. E ela fechava os poros. Selava a pele. Prendia suor, olhos e infecção sob um túmulo sufocante. As damas da corte copiavam seu ritual, mas nenhuma a usava tão espessa. Elizabeth insistia na opacidade. A idade exigia isso. A cada estação, seus assistentes adicionavam um pouco mais de aglutinante, cera, gordura de urso, pasta de amêndoa, para evitar que a máscara rachasse. Mas quanto mais espessa a pasta, mais tempo ela ficava. O chumbo escorria. Pequenas escoriações se abriam, sais se infiltravam. Então veio o mercúrio. Nem sempre listado. Raramente admitido. No entanto, receitas para reparar a tez circulavam silenciosamente entre pintores da corte e boticários. Cloreto de mercúrio em solução para clarear, para remover camadas antigas, para matar as coisas rastejantes que cresciam sob a tinta pressionada contra a pele não lavada. Usado uma vez, queimava. Usado frequentemente, envenenava. Assistentes aprenderam a se afastar quando o pano de limpeza era aplicado. Os vapores irritavam os olhos. Uma criada chorou lágrimas manchadas de sangue por 1 hora após inalar o vapor. Outra perdeu o paladar por dias. Elizabeth não parou. Porque a alternativa era ser vista. Chumbo e mercúrio não perdoam a vaidade. O chumbo suga o sangue, enegrece a linha das gengivas, afrouxa os dentes inflamando a carne periodontal por dentro. O mercúrio ataca os nervos, tremores, mudanças de humor, dor na mandíbula, úlceras que não fecham. Juntos, com o uso diário, eles tornam a pele viva frágil como o pergaminho molhado. Pressione, e ela se parte. No final de seus 60 anos, o rosto da rainha não podia ficar exposto. Manchas em carne viva floresciam sob o pó, crostas se levantavam a cada remoção. Para escondê-las, as camadas engrossavam novamente. Um círculo vicioso, dano, ocultação, dano mais profundo. Cortesãos falavam de sua glória sempre branqueando. Médicos viam lesões. Algumas noites ela recusava o pano de limpeza por completo e dormia com a tinta. Pela manhã, ela havia afundado em seu travesseiro,
borrada em sua linha do cabelo, seca em sulcos nos cantos de sua boca. Poeira de chumbo encontrava seu caminho para a comida, copos de vinho, a borda de seu livro de orações. Para as pequenas rachaduras de dentes já apodrecidos. Imagine comer algo doce, marzipan, vinho temperado, através de gengivas erodidas por sais de metais pesados. Cada grão de açúcar alimentando bactérias seladas sob uma película de chumbo. Sem ar. Sem mastigação purificadora. Apenas decadência, inundando para dentro. Houve avisos. Visitantes estrangeiros murmuraram que as damas inglesas eram encapuzadas em giz. Um observador espanhol chamou a tez real de gesso sagrado. Um panfleto alemão, circulado privadamente, comparou a corte inglesa a um ossuário pintado para um festival. Mas na Inglaterra, a tinta significava poder. Limpá-la era despojar o mito. Gloriana não podia envelhecer. Gloriana não podia adoecer. E assim o veneno continuou. Registros falam de uma linha preta aparecendo onde seus dentes encontravam a gengiva, clássico entre aqueles expostos ao chumbo. Se nota de médico ou lembrança posterior, isso se encaixa no padrão: descoloração, ulceração, afrouxamento. Quando um dente finalmente caiu, a infecção seguiu o canal da raiz para cima. Febre. Inchaço. Drenagem. O cheiro que se agarrava ao seu hálito não era meramente podridão, era química e supuração casadas. O mercúrio trouxe suas próprias assinaturas. Dedos trêmulos escondidos em luvas de joias. Súbitos ataques de temperamento. Humores sombrios que se elevavam, depois desabavam. Lábios rachados nos cantos, saliva espessa e metálica. Algumas noites ela falava pouco, como se sua língua estivesse pesada. Cortesãos culpavam o cansaço. Cirurgiões culpavam a idade. Boticários sabiam melhor e não diziam nada. A ironia coalhou, as próprias substâncias destinadas a preservar sua beleza devoraram as fundações que a sustentavam. A tinta que escondia manchas gerava infecção que enegrecia os dentes que abriam a carne que exigia mais tinta. Um rosto mantido como uma máscara de relicário. Um crânio amolecendo por baixo. Em 1601, testemunhas notaram que ela mantinha os quartos escuros. Luzes de velas em vez de grandes candelabros. Cortinas meio fechadas. Até embaixadores a recebiam de lado, nunca de frente, em chama brilhante. Pintores foram instruídos a lembrar da semelhança anterior. Ou seja, pintem o mito, não a carne. E ainda, a cada manhã, o rito alquímico recomeçava: chumbo para a juventude, mercúrio para a pureza, ruge para a vida. Morte para os três. A princípio, era sutil. Um espelho coberto de seda. Um vidro virado para a parede. Um servo instruído a não trazer sua bandeja polida perto da luz da janela. Mas no final, era lei. Nenhuma superfície reflexiva deveria permanecer nos aposentos da rainha. Nenhum espelho, nenhuma prata polida, nenhuma bacia que pudesse pegar um vislumbre de seu rosto na água. Suas ordens eram precisas e absolutas. Um candelabro polido, uma vez deixado por engano em sua penteadeira, levou ao banimento de toda a equipe de criados. Não por traição. Por reflexo. Elizabeth não tolerava mais sua própria imagem. A mulher que uma vez encomendou dezenas de retratos, todos cuidadosamente encenados, todos gloriosamente jovens, tinha se tornado aterrorizada com o próprio rosto. Não era vaidade. Era medo. Testemunhas a descrevem como se movendo com cuidado, quase ritualisticamente, por suas câmaras. Ela inclinava a cabeça ligeiramente para baixo, sua mandíbula rígida e lábios cerrados, como se estivesse equilibrando a máscara que usava em algo quebrado por baixo. Seus olhos raramente encontravam os dos outros. Ela começou a falar mais baixo, sua voz mais grave do que nos anos anteriores. Não com fraqueza, mas com tensão. Alguns pensavam que era a doença. Outros, a idade. Mas a verdade era mais simples, e mais grotesca. A tinta não aguentava mais. Por baixo da crosta espessa de cerusa, sua pele criava bolhas. Amarelava. Descascava.
pus se incrustava nos cantos de sua boca. As gengivas haviam recuado tão profundamente que seus dentes restantes se projetavam em ângulos não naturais, como pedaços de ardósia enegrecida na argila. E ela sabia disso. Ela sabia no que havia se tornado. Na corte, a rainha ainda era divina. Intocada. Além da idade ou da carne. Um emblema vivo. Mas em sua solidão, ela tremia. Ninguém deveria falar de sua doença, nem escrevê-la. Mas os servos registravam, silenciosamente, desesperadamente, nas margens de seus livros de oração e cartas para casa, que ela ficava sentada por horas no escuro, tocando sua mandíbula, suas têmporas, traçando o contorno de sua bochecha com uma mão enluvada como se estivesse confirmando que ainda existia. E quando a luz a atingia diretamente, ela se encolhia. Sir Thomas Egerton uma vez a visitou ao crepúsculo e mais tarde escreveu: Sua Majestade me recebeu muito graciosamente, mas manteve a câmara escura e o fogo baixo. Suas palavras eram tão afiadas como sempre, mas ela sempre se virava da lareira, e seu olhar nunca se fixava no meu. Outros notaram como ela passou a sentar-se atrás de véus, finos, tingidos em ouro quente para lhe dar um brilho dourado. Pintores foram proibidos de comparecer pessoalmente. Eles recebiam esboços antigos, retratos anteriores, instruídos a imaginá-la como ela era, e sempre será. Até os guardas de sua porta notaram uma mudança. Onde antes risadas e música saíam de dentro, agora havia apenas silêncio, quebrado ocasionalmente por orações murmuradas, ou pelo som de algo raspando. Um homem afirmou tê-lo ouvido soluçar uma vez. Outro disse que não era soluço, mas o som de água sendo derramada de um recipiente para outro. Repetidamente. A noite toda. Alguns disseram que ela passou a esfregar as mãos até sangrarem. Mas o que mais perturbava a corte não era o que ela escondia, era o quão cuidadosamente ela o fazia. Quando dignitários estrangeiros chegavam, suas câmaras de audiência eram preparadas como teatros. Velas posicionadas atrás de gaze. Espelhos removidos por completo. Paredes penduradas com ricas tapeçarias carmesim para aquecer a tez. Ela entrava já sentada atrás de uma fina cortina de seda, ou iluminada apenas por trás, sua coroa projetando sombras em vez de brilho. Eles chamavam isso de majestade. Mas aqueles mais próximos a ela sabiam, era defesa. Contra a luz. Contra a visão. Contra a imagem de sua própria ruína. Uma serva, dispensada e mais tarde presa por roubo, descreveu o altar privado da rainha como profano com símbolos de podridão. Ela afirmou que Elizabeth mantinha um minúsculo ícone de madeira de Santa Polônia, padroeira das dores de dente, ao lado de um molar podre embrulhado em seda. Era, talvez, o dela. Aquele ícone nunca foi recuperado. Mas o medo era real. Porque o que Elizabeth temia mais do que a morte era a exposição. Não de seus segredos. De seu rosto. Antes que ela entrasse em um salão, o cheiro entrava. Ele flutuava à frente como incenso ao contrário, não sagrado, mas um aviso. Uma doçura no início, densa e enjoativa, como vinho estragado ou lírios murchos há muito tempo ao sol. Depois algo mais agudo por baixo. Cobre. Pus. O cheiro de uma ferida selada por muito tempo. Ninguém falava disso diretamente. Mas eles mudavam sua postura quando ela se aproximava. Eles se curvavam mais profundamente. Prendiam a respiração por mais tempo. Recuavam sutilmente. Um passo. 2. Apenas o suficiente para não parecerem rudes. Apenas o suficiente para escapar disso. E, no entanto, às vezes, era inevitável. A rainha, apesar de sua decadência, ainda se inclinava para sussurrar quando queria. Ainda baixava a voz a um sussurro ao dar ordens. Ainda virava o rosto para o ouvido de um cortesão e falava suavemente, perto o suficiente para sentir o gosto. E eles suportavam. Porque se encolher era impensável. Recuar da rainha era arriscar tudo. Mas eles escreviam sobre isso. Em cartas codificadas, em notas laterais, em tinta invisível. Sua Majestade agora faz corte à noite. O ar está denso. Nenhuma janela é aberta.
Ela está perfumada, mas não como antes. O perfume é forte, mas a podridão permanece. Na virada do século, o cheiro havia se tornado lenda. Crianças da corte inferior o chamavam de névoa da rainha e se desafiavam a andar pelo caminho do jardim dela ao amanhecer, onde o ar ficava baixo e azedo. Uma parteira se recusou a ficar à noite em Whitehall, dizendo que os corredores cheiravam a algo que sabia que deveria ser enterrado. Seu hálito não era simplesmente fétido. Era terminal. Médicos agora entendem isso. O tecido gangrenoso na boca, o tipo causado por abscessos não tratados e raízes expostas, produz compostos voláteis de enxofre. Sulfeto de hidrogênio. Metilmercaptano. Disulfeto de dimetil. Cada um cheira a podridão. Sangue. A boca de um cadáver. Ela tinha todos os três. Em 1602, até alimentos macios lhe causavam dor. Os poucos dentes que restavam eram pretos e quebradiços. As gengivas sangravam ao serem tocadas. Ela bebia caldo de xícaras de ouro, forradas com linho para evitar o tilintar. Uma vez, um servo serviu algo muito quente, e ela gritou, não pela temperatura, mas pelo contato súbito em um molar ulcerado. Ainda assim, ela recusou tratamento. A cirurgia, em sua época, era um eufemismo para tormento. A remoção de dentes significava nenhuma anestesia, nenhuma sanitização e nenhuma misericórdia. E mais do que a dor, ela temia a exposição. Porque para um cirurgião tratar sua boca, ele teria que olhar diretamente para dentro dela. E ninguém podia ter permissão para ver. Então ela viveu com isso. Uma caverna apodrecida atrás de um sorriso pintado. Em uma recepção diplomática, um enviado dinamarquês desabou no meio da audiência. Oficialmente, ele sofreu insolação. Mas as cartas de seu mordomo contam uma história diferente. Sua Majestade foi graciosa, e ainda assim, quando se inclinou para proferir sua saudação, o ar em si ficou doente. Sua Excelência cambaleou, então caiu. Houve outros. Um jovem corista desmaiou durante um cântico privado. Uma criada desabou ao ajudar a amarrar seu espartilho. Um pajem vomitou atrás de uma cortina durante uma leitura. Ainda assim, ninguém a culpou. Porque acusar a rainha de putrefação não era apenas indecente. Era herético. E assim, a culpa recaiu sobre o incenso. Sobre a carne estragada. Sobre o calor. Mas a rainha sabia. Ela começou a mastigar menta constantemente, seca, açucarada, importada a um custo enorme. Ela lavava a boca com vinho e cravo. Ela passava óleo de rosas debaixo do nariz. Seu perfume, antes floral e leve, ficou mais pesado, mais almiscarado, mais medicinal. Isso não ajudou. Um boticário, corajoso ou tolo, uma vez lhe ofereceu uma tintura experimental. Ela a experimentou. Ela queimou. Ela nunca mais falou com ele. Aqueles mais próximos a ela começaram a colocar sachês perfumados em seus punhos. As damas da câmara usavam broches cheios de lavanda esmagada. A corte lentamente se perfumou contra sua monarca. E ainda assim, eles a chamavam de divina. Ainda assim, eles pintavam sua semelhança. Ainda assim, eles aplaudiam quando ela levantava a voz, depois engasgavam quando as palavras chegavam a eles. Porque sua voz não vinha mais de uma mulher. Vinha da decadência. E tinha o cheiro de um túmulo que não se fecharia. Eles nunca disseram em voz alta. Nem na Câmara do Conselho. Nem em cartas. Nem mesmo na capela. Mas os sussurros se moviam mais rápido que os mensageiros. A rainha está morta. Ou, ela morreu meses atrás. Ou ainda mais sombrio, ela caminha, mas não é ela. Em 1602, os corredores de Whitehall haviam mudado. O cheiro era apenas o começo. Os servos se moviam mais devagar. A risada havia sumido. Portas não batiam mais, elas se fechavam com um clique suave. A atmosfera era de vidro, frágil, suspensa, com medo de se partir. Porque ninguém tinha certeza do que cairia se a verdade fosse dita. Ela não havia se mostrado ao ar livre em mais de um ano.
Nenhuma caçada real, nenhuma procissão pelo campo. Nenhum discurso na varanda. Suas poucas audiências se reduziram a pequenos palcos, uma cadeira com véu, uma janela com cortina, uma silhueta atrás de linho encerado. As poucas audiências que ela dava eram breves, escuras, silenciosas, exceto por sua voz baixa e a tosse trêmula que se seguia a cada palavra. Aqueles que compareciam saíam pálidos, abalados, quietos. Alguns não diziam nada, como se o que tinham visto não pudesse ser processado. Ou como se não devesse ser falado. A equipe do palácio começou a desenvolver novos códigos. A cortina está fechada significava que a rainha não apareceria naquele dia. Fumaça sem fogo, um novo cheiro no corredor. O leão dorme, ela foi vista, sentada, imóvel, com os olhos vidrados. Mas o sussurro mais arrepiante passou de mão em mão entre lavadeiras e guardas, escribas e moços de estábulo, ela já se foi. Não era apenas o cheiro, ou o silêncio. Era o quão fria ela havia se tornado. Aqueles que tocavam em suas vestes juravam que o tecido parecia sem vida, não apenas frio pela falta de fogo, mas por algo interno. Um calafrio que se agarrava até mesmo ao veludo. Suas mãos, quando agarravam um anel ou rejeitavam uma petição, eram secas e amareladas. As veias se destacavam como rachaduras pintadas. Alguns juraram que nunca sentiram um pulso. Uma vez, depois de um desmaio, ela foi levada para sua câmara por 2 guardas. Um mais tarde confidenciou, embriagado, a uma criada de cozinha, eu não sei o que segurei. Ela não pesava nada. Mas minhas mãos federam por dias. A perfume. Não, ele disse. A terra de sepultura. Outro servo, dispensado depois de quebrar o protocolo, afirmou tê-la visto à noite, parada aos pés de sua cama, imóvel, sussurrando algo para o ar vazio. Nenhum guarda estava presente. Nenhuma vela acesa. Apenas a rainha em sua camisola, murmurando como se estivesse ouvindo alguém que só ela podia ver. Eles diziam que ela não dormia mais. Eles diziam que ela não comia mais. Eles diziam que seu reflexo, nos poucos lugares onde podia ser vislumbrado, não se movia mais no tempo com ela. A princípio, o conselho privado descartou tais rumores. A rainha estava envelhecendo, sim. Mas ainda no comando. Ainda escrevendo. Ainda governando. Até que um deles, sem nome nos registros, entrou em sua câmara sem ser anunciado. Ele não foi visto novamente por 2 semanas. E quando ele retornou, ele solicitou a aposentadoria da vida pública. Ele não deu nenhuma razão. Sussurros se espalharam para a cidade. Panfletos apareceram, rapidamente suprimidos. Um perguntou se a rainha virgem havia se tornado uma noiva fantasma, casada não com a Inglaterra, mas com a própria morte. Outro, mais perigoso, afirmou que sua voz havia mudado. Que as palavras eram as mesmas, mas esvaziadas. Como se repetidas por algo antigo e emprestado. Alguns sugeriram que ela já havia sido embalsamada. Que ela era mantida ereta com espartilhos e bengalas, seu sangue substituído por água de rosas e especiarias. Que sua última audiência havia sido dada por uma efígie de cera. E, no entanto, as leis carregavam seu nome. As moedas carregavam seu rosto. O reino ainda girava sob sua mão. Porque mesmo que a rainha tivesse morrido, ninguém estava pronto para sua morte. Ela era a última Tudor. A última chama de uma era. E assim a corte continuou fingindo. Eles arejavam seus vestidos, embora ela não os usasse mais. Eles arrumavam sua mesa, embora ela não jantasse mais. Eles colocavam flores frescas do lado de fora de sua câmara, embora ela nunca as cheirasse. E eles esperaram. Não para que ela morresse, mas para que sua morte fosse declarada. Porque o que assombrava os salões de Whitehall em 1603 não era uma rainha. Era uma presença. Pintada. Perfumada. Putrefata. E totalmente inegável. Quando sua mandíbula começou a inchar, apenas um homem ainda tinha permissão para tocá-la. O mestre Julius Sauvel, um cirurgião da corte idoso com mãos firmes por 30 anos de silêncio real.
Ele havia costurado feridas, drenado abscessos, imobilizado ossos quebrados por acidente e traição. Mas ele nunca havia tratado a rainha. Não diretamente. Até que ela o convocou. A mensagem veio selada em cera preta, rara, reservada para luto ou segredos. Disseram-lhe para chegar ao anoitecer, para vir sozinho, para não trazer aço a menos que fosse instruído. Ele obedeceu. O que aconteceu naquela câmara nunca foi registrado. Mas algo mudou depois. Ele saiu pálido, abalado, com uma mão tremendo tão violentamente que ele deixou cair sua caixa no caminho. Quando perguntado o que havia visto, ele não deu resposta. Quando perguntado novamente, por uma investigação do conselho privado, ele fugiu de Londres naquela noite e foi encontrado 3 dias depois na foz do Tâmisa, flutuando de bruços. Alguns disseram que ele pulou. Outros disseram que ele foi silenciado. O que sabemos é isto: sua mandíbula havia começado a morrer. Literalmente. Na ausência de intervenção, infecções dentárias não tratadas podem levar à osteomielite, uma infecção agressiva do osso. No século XVII, ela não tinha nome. Mas tinha um cheiro. E tinha um som, um estalo úmido quando ela mastigava. Um sibilo quando ela falava. E às vezes, nos piores dias, um ranger, como se algo por baixo da pele estivesse se movendo, se soltando. Suas damas notaram primeiro. Uma a descreveu como favorecendo o lado esquerdo do rosto, como se o vento a incomodasse. Outra relatou que sua fala se tornou mais ininteligível, sua boca ligeiramente torcida, não com desdém, mas rigidez. Músculos travados. Uma mandíbula que resistia ao movimento. Ainda assim, nenhum cirurgião ousou se aproximar. A rainha recusou a extração. Quando perguntada, ela sibilou, literalmente sibilou, entre os dentes: eu não sou uma égua para ser capada. Eu não sou carne para ser puxada. O conselho privado discutiu o assunto em segredo. Um lorde propôs que, caso a condição dela piorasse, eles deveriam anestesiá-la com láudano e realizar a cirurgia sem que ela soubesse. Outro lorde se levantou e deixou o salão em protesto. Nenhum ousou realizá-lo. Porque aqueles que tentaram agir sem o consentimento dela, desapareceram. Um conto, suprimido por séculos, vem de uma página rasgada de um diário jesuíta. Ele fala de um curandeiro estrangeiro, provavelmente espanhol ou italiano, que se ofereceu para curar a rainha com uma cataplasma de folha de ouro, óleo de cravo e cânfora. Ele teve permissão para uma audiência. Ele nunca mais foi visto. Mais tarde, uma criada encontrou sua sacola debaixo de um banco no corredor. Dentro, ervas secas. Um pote de unguento preto. E um dente, escuro, irregular, com a raiz ainda vermelha. Ele era grande demais para ser dele. E então houve o sangramento. Em março de 1603, apenas semanas antes de sua morte, ela foi ouvida ofegando em seu quarto. Quando suas damas correram para dentro, elas encontraram sangue no travesseiro. Espesso. Preto. Encharcando a palha por baixo. Ela alegou que era um sangramento nasal. Mas seu nariz estava seco. Seus lábios, abertos pela dor, revelaram o que restou: 2 dentes da frente estilhaçados até a gengiva, um pendurado como um mastro quebrado. Sua língua inchada, roxa de hematomas. O gosto em sua boca, assim disse uma assistente, a fazia vomitar a cada respiração. Ainda assim, ela recusou ajuda. Ainda assim, ela se sentou, limpou o próprio queixo e ordenou novos lençóis. Naquela noite, ela não dormiu. Em vez disso, ela andou de um lado para o outro, descalça sobre a pedra fria. Sua sombra tremeluzindo nas paredes como um fantoche meio desmembrado. Em um ponto, ela parou em frente à lareira e sussurrou algo que ninguém pôde ouvir. Uma oração, talvez. Ou uma maldição. O sangramento parou pela manhã. Mas o silêncio que se seguiu, na Câmara, no Palácio, em toda a Inglaterra, foi um sinal. Uma recusa final. Nenhuma mão a curaria. Nenhuma lâmina a salvaria. Nenhum cirurgião arrancaria a podridão da boca da rainha. Porque cortar a rainha era destruir a ilusão.
E sem a ilusão. Havia apenas a morte. Em seu último ano, as refeições da Rainha Elizabeth não eram banquetes. Eram rituais de sofrimento. Os banquetes de cisne assado e doces, os pratos de prata de frutas cristalizadas, as apresentações que uma vez acompanhavam o jantar, tinham sumido. Em seu lugar, tigelas de caldo fino, colheres de purê, goles de vinho coado 2 vezes e aquecido suavemente. Mesmo estes, ela consumia como uma prisioneira, lentamente e com evidente pavor. Porque cada mordida podia significar agonia. Seus dentes, ou o que restou, eram ruínas instáveis. Alguns tinham se partido completamente. Outros se projetavam para os lados, movendo-se com a pressão. As gengivas ao redor deles sangravam facilmente. Carne viva inchava para dentro. Mastigar não era apenas doloroso, era perigoso. Um movimento errado podia abrir uma ferida que infeccionaria por dias. E assim ela parou de mastigar por completo. Tudo era amolecido. A carne era batida até virar polpa, encharcada em leite, ou fervida até desmanchar entre a língua e o céu da boca. Grãos eram moídos até virar pó e misturados com caldo. Até seu vinho era engrossado com pão esmagado para facilitar a deglutição. Ela nunca jantava em companhia. O que outrora foi um espetáculo, a rainha sentada sob um dossel, sem olhos observando cada gesto delicado, tornou-se um tormento privado escondido atrás de cortinas e portas trancadas. A mesa real ainda ficava no salão. A comida era servida a ela. Pratos eram limpos. Mas a rainha não vinha mais. Em vez disso, as refeições eram levadas para sua câmara, onde ela se sentava sozinha sob um sudário de renda, apoiada por almofadas, mãos trêmulas levando a colher à boca. A comida mal estava quente quando chegava a ela. Ela não notava mais. O que ela mais temia era engasgar. Com tantos dentes quebrados e glândulas inchadas, engolir se tornou um risco. Várias vezes, assistentes relataram que ela ofegava, agarrando a garganta, com manchas carmesim em seu guardanapo. Um pajem afirmou tê-la visto chorar depois de uma colher de guisado. Outro disse que a ouviu rezar em voz alta antes do café da manhã: "Deixe passar. Que não seja o fim." Até os talheres mudaram. Seus utensílios eram embotados, feitos mais redondos, mais suaves. Uma colher de ouro foi lixada para não pressionar muito a parte de trás da boca. Garfos raramente eram usados, seus dedos, enluvados e tremendo, faziam a maior parte do trabalho. Ela às vezes se recusava a comer por completo. Por dias. Uma nota da corte de fevereiro de 1603 diz: "Sua Majestade não quebrou o jejum hoje." Sua comida foi devolvida intocada. O quarto cheirava fortemente a vinagre e cravos. Eles tentaram tentá-la com doces, que ela antes adorava. Maçapão, geleias perfumadas, peras com gengibre. Mas até estes foram rejeitados. O açúcar queimava suas gengivas. A textura arranhava suas feridas. Uma vez, um confeiteiro apresentou uma rosa de açúcar moldada, tingida de carmesim e polvilhada com folha de ouro. Levou-lhe 3 dias. Ela a segurou por um momento. Depois a deixou cair. E se virou. A essa altura, o peso da rainha havia caído drasticamente. Seus vestidos ficavam mais largos. Seus espartilhos eram acolchoados. Suas bochechas, sob a tinta, haviam esvaziado. Um médico ousou registrar sua condição como diminuída em espírito e fome. Mas aqueles mais próximos a ela sabiam, não era fome. Era evitação. Porque a comida não trazia mais alegria ou força. Ela trazia dor, vergonha e sangue. Uma criada designada para limpar sua câmara escreveu mais tarde em confissão que os guardanapos usados durante as refeições frequentemente estavam manchados de vermelho. Que as tigelas de purê não comido eram cobertas rapidamente, para que o cheiro não atraísse moscas. Que em uma noite, ela encontrou um cálice descartado com uma borda coagulada e um único dente dentro, cinzento, rachado, coberto de sujeira. Ele havia caído no meio de um gole. E a rainha não disse nada. Apenas colocou o copo de lado. E continuou bebendo. Na quaresma,
até os caldos foram recusados. Ela passou a molhar wafers em vinho e deixá-los dissolver em sua boca, como comunhão. Uma nutrição simbólica. Um gesto, não uma refeição. Nesses últimos dias, a rainha, outrora feroz, no comando, majestosa, tornou-se algo completamente diferente à mesa, quieta, rígida, quase infantil. Ela não permitia que ninguém a alimentasse. Ela insistia em levar cada colher à boca sozinha, não importava o quanto seus dedos tremessem. Ela preferia deixá-la cair, e frequentemente o fazia, do que ser servida como uma moribunda. Porque mesmo enquanto seu corpo falhava, sua vontade não falhava. Mas atrás de portas fechadas, era inegável. A rainha não jantava mais. Ela suportava. Eles o chamaram de o retrato do arco-íris. Mas não havia arco-íris naquele salão. A encomenda foi emitida no final de 1602, por ordem do círculo mais próximo da rainha. Não por Elizabeth, pelo menos, não diretamente. Ela não posava mais. Ela não permitia mais esboços. E, no entanto, o mito exigia uma imagem final. Um retrato para selar a lenda. Para sobreviver à podridão. O artista, Isaac Oliver, foi selecionado por sua habilidade com a lisonja e por sua discrição. Ele foi levado a Richmond sob o véu da escuridão. Conduzido não à câmara da rainha, mas a um estúdio separado, onde recebeu pergaminhos de esboços anteriores, amostras de tecido e uma lista de instruções estritas. Não pinte a idade dela. Não pinte sua doença. Pinte apenas a glória. Não haveria sessões de pose. Nenhuma visão direta. Apenas a memória. Apenas a invenção. E o medo. Porque Oliver a havia visto, uma vez. À distância. Ele havia vislumbrado através de uma cortina semi-aberta durante um conselho de Estado no ano anterior. O que ele viu, ou pensou ter visto, o assombrava. Uma figura envolta em camadas de renda e ouro, imóvel, rígida, sem respirar. Um rosto pintado rachado nas bordas. Uma boca cerrada contra algo, vazando. Ele não contou a ninguém. Agora lhe pediam para recriá-la. Não como ela era, mas como ela nunca tinha sido, jovem, imortal, divina. E assim ele o fez. No retrato, Elizabeth fica de pé em desafio real, radiante, intocada. Seu vestido cintila com olhos e orelhas bordados, símbolos de seu poder que tudo vê. Sua mão se estende, delicada, segurando um arco-íris, a promessa de paz, a luz após a tempestade. Seu rosto? Porcelana. Sua boca? Perfeita. Seus dentes? Não mostrados. Porque a rainha não podia mais sorrir. Não sem horror. A mulher real, naquele último inverno, havia se tornado algo diferente. Encurvada, machucada, com bolhas sob a maquiagem. Uma mandíbula rígida de infecção. Uma língua rachada de sede. Lábios que se partiam ao se moverem. E um hálito que azedava o ar em cada câmara que ela entrava. Ela não se parecia com Gloriana há anos. Mas esta pintura, esta mentira, se tornaria sua vida após a morte. Aqueles que viram a verdadeira Elizabeth em seus últimos dias não disseram nada. Não foi lealdade. Não foi medo. Foi reverência pela máscara. Falar a verdade teria sido desmantelar todo o edifício do poder Tudor, construído não em exércitos, mas na ilusão de uma rainha sem idade. Apenas um homem desafiou o silêncio. Um aprendiz de pintor, cujo nome se perdeu no tempo, que havia ajudado Oliver na mistura das tintas. Em seu caderno de esboços privado, recuperado séculos depois da propriedade de um parente distante, havia um único e assombroso estudo. Ele mostrava o rosto de uma mulher, meio obscurecido por renda. A pele, fina, cheia de veias. O olho, sem brilho. A boca, afundada, ligeiramente aberta, com gengivas expostas, dentes estilhaçados, uma mosca pousada no canto. Ao lado, ele havia escrito: ela pediu a eternidade. Mas eu vi o que a eternidade deixa para trás. O esboço nunca foi publicado. A rainha nunca o viu.
Mas a verdade dele sangrou para as sombras por trás do retrato do arco-íris. Se você olhar de perto, muito de perto, há uma falha na tinta perto da linha de sua mandíbula. Uma ondulação. Uma rachadura. O tempo, empurrando através do verniz. A decadência, recusando-se a ser enterrada. E talvez Oliver soubesse. Talvez essa tenha sido sua rebelião, pintá-la perfeita, sim, mas deixar apenas um lugar onde a podridão pudesse se levantar. Porque nenhuma quantidade de pérolas horrenda, nenhuma mão de homem ou mito, poderia esconder completamente o que a morte já havia reivindicado. Ela morreu sentada. Não na cama. Nem cercada por cortesãos. Mas ereta, sobre uma pilha de almofadas em uma câmara escura, completamente vestida, pintada, silenciosa. Testemunhas dizem que seus olhos permaneceram abertos, desfocados, fixos em um canto do quarto para o qual ninguém mais podia olhar. O ano era 1603. A rainha virgem havia reinado por 44 anos. E no final, ninguém ousou tocá-la. Por horas, o corpo permaneceu intocado. Os cortesãos circulavam como mariposas para uma vela que já havia se apagado. Sussurros passavam entre camareiras, escribas e bispos. Alguns disseram que ela estava morta desde a noite anterior. Outros disseram que ela ainda estava respirando, apenas fracamente. Mas ninguém se aproximou até que seu cirurgião, não Sovel, há muito morto, mas um homem mais jovem chamado Shadop, chegou. Ele foi ordenado a confirmar a morte. Ele deu uma olhada e vomitou. Não de luto. Do cheiro. A máscara, amolecida por suor e tempo, havia começado a derreter. Por baixo dela, feridas abertas, pele com bolhas e o buraco preto e colapsado onde seus dentes de trás haviam apodrecido até a mandíbula. As gengivas tinham recuado completamente. Os lábios estavam secos, rachados e abertos o suficiente para mostrar o horror interior, uma linha irregular de tocos arruinados, como lápides afundando na carne. Sua expressão final não era de paz. Era um sorriso. Apertado. Mal perceptível. Mas lá. E aqueles que o viram nunca esqueceram. O corpo foi removido sob um sudário. Sem exibição pública. Sem velório. A desculpa era o luto nacional. A verdade era indizível. Seus médicos sabiam que o embalsamamento seria difícil. A infecção havia atingido seus ossos. O sangue havia azedado. O tecido, amolecido por venenos, não podia reter as especiarias ou o vinho habituais. Ainda assim, eles tentaram. Mas algo deu errado. Documentos no arquivo do Colégio de Médicos, marcados como confidenciais, falam de uma tentativa fracassada de preservar sua boca. Que sua mandíbula desabou durante a preparação. Que o agente funerário tentou amarrá-la para fechar com fio encharcado em mirra. Que o fio se partiu. 2 vezes. No final, eles encheram sua boca com um linho, arregaram com vinagre e a selaram com uma resina semelhante à cera. O rosto foi repintado, não com cerusa, mas com osso esmagado e giz. Uma máscara fúnebre. Uma cópia da velha ilusão. Mas mesmo assim, o cheiro retornou. Um assistente afirmou que o cheiro começou a subir do próprio caixão quando ele chegou a Whitehall. Um ferreiro ao longo da rota da procissão mais tarde disse que o ar tinha o gosto de algo enterrado no calor. Um padre desmaiou enquanto abençoava seu sarcófago. Ele se recuperou. Mas não falou mais sobre isso. O serviço final foi breve. Nenhuma exibição. Nenhum último beijo de uma nação. Apenas uma tampa, e silêncio. Mas os rumores nunca terminaram. Nas semanas seguintes, os servos falavam de sonhos estranhos. De sussurros nas paredes. De espelhos embaçando em quartos vazios. Uma criada acordou e encontrou seus dedos manchados de preto, embora não houvesse tinta ou fuligem por perto. Ela jurou que estava puxando algo de uma boca em seu sono. Um dente. Outra afirmou ter ouvido risadas, a voz de uma mulher, frágil e aguda, ecoando no corredor muito depois que o palácio ficou em silêncio. E então havia a máscara. A máscara mortuária final, revestida de cera,
criada para preservar sua imagem, era para ser exibida em Westminster. Mas ela desapareceu no caminho. Sua caixa de madeira chegou, vazia. O artista jurou que a havia entregado selada. O guarda jurou que ela nunca havia sido aberta. Uma recompensa foi oferecida. Ninguém a reivindicou. Anos depois, um viajante em Norfolk escreveu sobre ter visto uma relíquia estranha em uma casa particular, o rosto de uma mulher, preservado em cera, a boca esticada em um sorriso torto e inquietante. Ele a descreveu como cheirando a flores e a podridão. E sempre, a lenda voltava aos dentes. A rainha que governou por palavras, por sagacidade, por vontade, desfeita pela única coisa que ninguém ousava nomear: decadência. Não da lei, ou do império, ou do sangue. Mas do corpo. Do hálito. Do osso. E assim foi dito, em cantos e fumaça de vela, que seu fantasma não assombrava com gritos ou choros, mas com um sorriso. Que vê-la, mesmo agora, é sentir o ar azedar. Sentir o gosto de ferro. Engasgar sem saber por quê. Porque Gloriana nunca parou de sorrir. Ela simplesmente levou seu sorriso com ela. Para a sepultura. Histórias como esta não terminam, elas persistem em silêncio. Se esta jornada ao coração apodrecido da realeza te cativou, certifique-se de se inscrever para não perder o que vem a seguir. Maldições vitorianas, pragas medievais, reis que foram fervidos vivos, eles estão esperando por você em nossos próximos episódios. Inscreva-se. Explore nossa playlist para mais contos de horror por baixo da coroa. E lembre-se, alguns sorrisos nunca desaparecem. Nem na morte.